Olá pessoal, a gente está indo aqui para a nossa revisão, tá? Revisãozinha para a nossa N3, que se dará através da resolução de algumas questões que podem ajudar vocês lá na hora da prova, tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira questão é a questãozinha do Enem, tá? Que diz assim, ó. Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados escolhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIES. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil pessoas, né? A que número de desempregados O número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de... Então ele está dizendo aqui, ó, que foram pesquisadas 250 mil pessoas e está perguntando qual é o total de desempregados naquela região, que no caso aqui, Porto Alegre, tá bom? Então aqui é o nosso gráficozinho, ó. Então aqui a gente tem a região de São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Distrito Federal. E aqui tem a taxa de desempregados, tá bom? Então ele está perguntando aqui, ó, que vai importar para nós aqui é Porto Alegre, tá bom? Então a gente tem que olhar aqui Porto Alegre, ó, que a taxa aqui é de 9,8%, tá bom? Então vamos aqui para a nossa solução, ó. A taxa de Porto Alegre é de 9,8%. Então, para a gente resolver encontrar a resposta correta aqui, basta pegar esses 9,8% aqui de 250 mil pessoas, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Vai ser 9,8% de total de entrevistados, que no caso aqui foi 250 mil pessoas, tá bom? Então, como é que a gente vai resolver 9,8% de 250 mil pessoas? A gente precisa transformar isso aqui em fração ou então em decimal, tá? Então, para nós aqui facilitar a nossa vida, vamos transformar o 9,8% em fração, tá bom? No lugar do dia aqui, a gente vai colocar o sinalzinho de multiplicação, tá? Então, vai ficar da seguinte maneira. Vai ser 9,8 dividido por 100 vezes 250 mil pessoas, tá bom? Então, a gente vai cancelar aqui o 2 zero aqui do 100 com 2 zero aqui de 250 mil, tá? Então, vai sobrar a seguinte coisa. Vai ficar 9,8 vezes 2.500, tá bom? 9,8 vezes 2.500 dá 24.500, ou seja, o total de desempregados em Porto Alegre em 2010 será de 24.500 desempregados, tá bom? Então a resposta correta é 24.500. Ou seja, você vai pegar aqui o 9,8%, tirar de 250 mil pessoas, que no caso aqui é 24.500, tá bom? Então era só isso que a gente tinha que fazer. Então vamos para a nossa próxima questão. O salário mensal de Ana era de R$ 1.500. Em reconhecimento ao seu comprometimento com o trabalho e o alto rendimento nas tarefas que efetua, recebeu um aumento de 15%. Aí ele pergunta, qual passou a ser o salário de Ana após o aumento? Então vamos aqui para a nossa resposta, tá bom? Se a gente for olhar aqui, ó, 1.500 era o salário em 100%, né? Como a gente teve um aumento de 15%, então a gente vai pegar aqui o 100%, mas o total de aumento aqui foi de 15%. Então a gente vai fazer a seguinte coisa. O aumento do salário foi de 15%, né? Então temos que 100, né? Que era 100%, mais 15, tá? Ó. Então fica 100 mais 15, que dá 115%, tá bom? Então o novo salário dela equivale a 115% do salário inicial, que no caso aqui era de 1.500, tá bom? Pessoal, para a gente calcular aqui, a gente tem que transformar esse 115% na forma decimal, tá bom? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro escreve na forma fracionária, tá? Então, vai ficar 115 dividido por 100. Aqui, ó, como é divisão por 100, anda duas casas para a esquerda. Uma, duas, então deu 1,15, tá? Então, para encontrar o novo salário, pessoal, basta que a gente pegue esse 1,15, multiplique por 1.500, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, que fica 1,15 vezes 1.500, que dá R$ 1.725, tá bom? Então, o novo salário de ano será de 1.725, tá bom? Então, ó, mais uma vez, você pegou aqui o aumento de 15%, somou por 100%. 100 mais 15, 115. Transformou em decimal, que fica 1,15. Pega esse valor em decimal e multiplica pelo valor do salário inicial, que era de 1.500. Então, ficou 1,15 vezes 1.500, que equivale a 1.725, tá bom? Então, era só isso. Vamos para a terceira questão aqui, ó, que é uma da Universidade Federal do Paraná, tá? Adaptado. Suponha que o horário do pôr do sol na cidade de Curitiba
durante o ano de 2019 possa ser descrito pela função. Ele dá a função aqui, ó, f de t igual a 15 menos 3 vezes o seno de 2t mais π. Sendo t o tempo dado em dias e o t0 é o dia 10 de janeiro, tá bom? Então ele pede para calcular o período e a imagem de f de t, ou seja, a gente vai calcular o período e a imagem dessa funçãozinha aqui, tá bom? Só vamos começar aqui pelo período, tá? A gente tem a fórmula do período, que sempre vai ser dado pela seguinte coisa, ó. O período vai ser igual a 2π dividido pelo módulo de c. Esse c aqui, pessoal, é o númerozinho que multiplica aqui a nossa variável, tá? Que no caso aqui é o t, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, que o p será igual a 2π. Quem está multiplicando o t aqui é 2, então fica módulo de 2. Esse módulo aqui, pessoal, quer dizer que o número tem que ficar positivo, tá? Por exemplo, se fosse menos 2, ficaria 2 positivo, tá? Então, quando a gente coloca o módulo aqui vai dizer que se for menos 2, o módulo dele é 2. E o módulo de 2 é o próprio 2, tá? Então, fica aqui, ó, 2 dividido para 2 cancela, então o período aqui vai ser igual a π, tá bom? Então, nós temos aqui que o nosso período da função aqui, f de t, será o π. Para encontrar a imagem, pessoal, é muito simples também, tá bom? Então, a gente tem a nossa função aqui, né, ó, 15 menos 3 vezes o seno de 2t mais π. Pessoal, a gente vai fazer duas coisinhas, tá bom? Primeiro, no lugar do seno de 2π mais 2t mais π aqui, ó, a gente vai colocar o maior valor dele, tá? Desse seno aqui, que no caso aqui é o 1, tá? Então, fica assim, ó. 15 menos, aqui ó, a gente coloca sempre um positivo, que é o maior valor que ele pode encontrar. Então fica aqui ó, no lugar do seno de 2t mais π será 1. Então fica 15 menos 3 vezes 1. Sempre no lugar aqui do seno ou do cosseno, a gente vai colocar o maior valor deles, que sempre vai ser 1, tá bom? Então fica 15 menos 3 vezes 1. A gente sabe que 3 vezes 1 é 3, então fica 15 menos 3. E a gente tem 15 menos 3 dá 12, tá? Então quando a gente substituiu aqui o seno por 1, deu 12, né? O que você faz aqui para o maior valor, você faz para o menor valor, que no caso é menos 1, tá? Então, no lugar aqui do seno de 2t mais π, você vai colocar menos 1. Então, fica da seguinte coisa, ó. Fica 15 menos 3 vezes menos 1, né? Aqui, ó, menos com menos dá mais, então fica 3 vezes 1 dá 3, então vai ficar 15 mais 3, né? E 15 mais 3 dá 18, tá bom? 15 mais 3 dá 18. Então, aqui agora para encontrar a nossa imagem, basta pegar um intervalo que vai de 12 até 18. Então, a nossa imagem aqui vai ser 12 até 18, tá bom? Então, a imagem aqui da nossa função vai de 12 até 18, tá bom? Então, essa era o que a gente teria que fazer aí. A nossa quarta questão, ó. Na loja fictícia de 7 CDs, para as compras acima de R$300, tem-se 3 descontos sucessivos de 7%. Quanto pagará um cliente que fez uma compra de R$300 nessa loja? Tá bom? Então a gente tem aqui, ó, numa compra acima de R$300, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, 3 descontos sucessivos, né, ó, de 7%. Então como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, um desconto de 7% é a mesma coisa que a gente tem, ó, R$300 que é 100% menos 7%, né? Então a gente tem aqui 100 menos 7 dá 93%, tá bom? Então quando a gente tem um desconto aqui de 7%, é a mesma coisa que 93% desse valorzinho aqui de R$300, tá bom? Então quando é para você fazer um desconto, basta pegar o 100 e tirar o valor aqui do desconto, que no caso aqui é 7. 100 menos 7, 93, tá bom? E agora, ó, a gente vai reescrever esse 93% na forma fracionária, que fica 93 por 100, que equivale a 0,93, tá bom? Então, a gente tem que 93% é igual a 0,93, certo? Pessoal, agora 3 descontos sucessivos, tá? Como é que a gente vai fazer toda vez que a gente quiser mais de um desconto, tá bom? Isso em cima do valor inicial, tá bom? Então, a gente tem 3 descontos sucessivos, ó. Como é que a gente vai calcular? A gente fez um desconto aqui que deu 0,93, né? Então, toda vez que a gente tiver aqui desconto sucessivo, você vai pegar esse valor aqui em decimal, ó, multiplicar por ele mesmo a quantidade de desconto que tiver. Que no nosso caso aqui são 3, né? Então, vai pegar o 0,93 e multiplicar ele 3 vezes, tá? Então, fica aqui, ó, 0,93 vezes 0,93 vezes 0,93. Se fosse 4 descontos, multiplicaria aqui vezes 0,93 de novo, tá? E assim por diante. Se fosse só 2, pegar 0,93 vezes 0,93. Como a gente tem 3 aqui, ó, multiplica por ele mesmo 3 vezes, tá bom?
Então, a gente pegando 0,93 vezes 0,93 vezes 0,93, a gente obtém 0,804357, tá? Então, a gente fez essa multiplicação e obteve esse valor aqui, tá? Então, para a gente encontrar aqui, pessoal, o valor que ele pagará por R$300, ó, numa compra de R$300, basta que a gente pegue aqui, ó, esse valorzinho aqui que a gente obteve, multiplique por 300, tá bom? Então, o novo valor aqui, né, o quanto ele pagará será 0,804357 vezes 300, tá bom? E se a gente fizer essa multiplicaçãozinha aqui, ó, opa, dá R$241,30, tá? Então, o valor que ele pagará numa compra de R$300 será de R$241,30, tá bom? Mais uma vez, a gente fez um desconto aqui, ó, 100 menos 7,93, transformou em decimal. Pegou esse número em decimal, multiplicou por ele mesmo a quantidade de vezes de desconto. Como tinha 3 descontos, multiplicou por ele mesmo aqui, ó, 3 vezes. 1, 2, 3. Então, obteve esse valor aqui. Para encontrar o valor agora, né, total que ele pagará, basta pegar o valor que a gente fez aqui, ó, multiplicar pelo valor inicial, que no caso era 300, tá bom? Então, era isso. E para finalizar aqui, ó, a gente tem a seguinte questão. Seja f de x igual a seno de πx. Qual dos gráficos a seguir corresponde ao gráfico de f de x? Então, a gente tem aqui 4 gráficos, tá? E está perguntando qual desses gráficos aqui corresponde ao gráfico dessa função aqui, ó, seno de x. Pessoal, aqui a gente tem que ficar bastante atento, tá? Aqui, ó, seno de x, tá vendo? A gente tem aqui na letra A, ó, esse gráfico aqui. Se você assistiu às aulas da função seno e da função cosseno, você vai perceber que esse gráfico aqui ele não corresponde ao seno, à função seno. Corresponde à função cosseno, tá bom? Então, a letra A aqui está descartada, porque esse gráfico aqui corresponde a uma função cosseno ou a cossenoide, tá bom? Assim como na letra A, ó, a letra B também tem a mesma característica, o gráfico aqui, ó. Então, essa letra B aqui também corresponde à função cosseno. Então, sobrou para nós aqui a letra C e a letra D, tá? Então, como é que a gente vai saber, pessoal, se a resposta certa é a letra C ou a letra D, tá certo? Então, da seguinte maneira, ó. Na letra C aqui, a gente tem um intervalo aqui de 0 até 2π. Ele está dizendo aqui que o período dessa função aqui, ó, que ele faz isso, ó, que é a senoide, tá? É 2π. Ele está dizendo que a letra C, o período da função é 2π. Mas se a gente for calcular aqui o período da função aqui, ó, da f de x, a gente já sabe, ó, que para calcular o período é 2π dividido pelo número que está multiplicando o x aqui, que no caso aqui é π. Então, fica 2π dividido para π, ó, cancela 2π, sobra 2. Então, o período da função aqui é 2, e aqui está dizendo que é 2π. Então, a letra C não pode ser a resposta correta, tá? Então, aqui, ó, a gente vai para a letra D, ó, que a gente faz aqui, ó, de 0 até 2. E a gente viu que, né, agora há pouco, que o período da função aqui é justamente 2, ó. Ele faz um aqui, ó, 2, tá vendo? Ó, de 0 até 2. Então, o período dessa função aqui na letra D é 2, que corresponde ao gráfico da nossa função aqui, tá bom? Só para finalizar aqui, a gente tem aqui, ó, o gráfico aqui da função cosseno, tá? A gente tem a seguinte coisa, ó. De 0 até π sobre 2, ou seja, de 0 até 90 graus, a gente percebe aqui, ó, que o gráfico está descendo, ou seja, é uma função decrescente, tá? De π sobre 2, ó, até π aqui, ó, continua descendo, tá vendo? Ó? Então, a gente tem aqui, ó, que também é decrescente. Já de π até 3π sobre 2, a gente tem uma função crescente. E de 3π sobre 2 até 2π, a gente tem uma função crescente, tá bom? Então, aqui, ó, de 0 até π decrescente e de π até 2π, a gente tem uma função crescente, tá bom? Então, era só isso que a gente precisava para fazer a nossa prova, tá bom? Desejo bons estudos, deixe seu like e se inscreva no canal, tá bom?